Boas, malta, tudo bem? Eu sou o Paulo Monteiro e hoje estou aqui para dar início a mais um vídeo no canal onde venho apresentar rácios de liquidez e de solvência. Antes de iniciarmos propriamente o conteúdo do vídeo, gostaria só de vos pedir a vocês para subscrever o canal se ainda não são subscritos, partilhem com amigos que querem entrar neste mundo, mas por falta de confiança e conhecimento não o fazem. Um, e então ativem o sininho também para não perder novos vídeos. Se puderem, também deixem um likezinho que ajuda sempre. Como vocês podem ver, eu decidi fazer a mesma coisa que fiz no vídeo passado, que é o quê? Para além da minha voz, também tem aqui o apoio visual para vos facilitar a entender o que eu estou a falar. Então vamos lá começar. O que é o rácio de liquidez? E porquê é que ele está no plural? Primeiro dizer que rácio é a mesma coisa que índice. Portanto, se eu durante o vídeo disser índice ou rácio, é exatamente a mesma coisa. E depois, porquê é que está aí no plural? Porque existem dois rácios de liquidez. São muito iguais, mas têm uma diferença que os distingue, como é óbvio. E eu já vou explicar essa diferença durante o vídeo. Começaremos então por falar do Current Ratio. Este é um índice de liquidez, ou seja, mostra-nos a capacidade que uma empresa tem em pagar as suas obrigações a curto prazo, ou seja, num espaço curto, de um ano mais ou menos. Então, dessa maneira, eu pus aqui, por exemplo, o Bolt só para ilustrar que é um sprint, não é nada a mostrar o futuro. E isso é o que eu vos quero dizer, que os índices ou rácios de liquidez são apenas para calcular dívidas, obrigações que têm que ser pagas neste ano que decorre. Então, e como é que nós calculamos o Current Ratio? A fórmula que se faz é Total Assets a dividir pelo Total Liabilities. Assets é basicamente tudo o que a empresa tem de dinheiro rápido, em mãos. Como, por exemplo, dinheiro em mãos mesmo, dinheiro físico. Depois, investimentos que a empresa tem e também até o próprio stock, inventory em inglês. E dessa maneira, tudo junto vai-vos dar o Total Assets. E vão dividir pelo Total Liabilities, que é, por exemplo, todas as dívidas que a empresa tem que pagar, as obrigações que a empresa tem que pagar, taxas, etc. Vocês, ao dividirem os assets pelo liabilities, vão ter o Current Ratio. E posso-vos dizer que, basicamente, este índice calcula-nos o quanto é que a empresa tem por $1 de dívida. Vamos pensar, se este valor for superior a $1, quer dizer que a empresa, imaginem que é 1,20, 1,20 dólares. Quer dizer que a empresa a cada $1 de dívida tem $1,20, o que é positivo. Se tiver $1 de dívida e tiver $90, isso é negativo. Então, estão a perceber como é que funciona? Qualquer valor abaixo de 1 é negativo. Um valor entre 1 e 3, mais ou menos assim, é aceitável. E um valor a partir de 3 é extraordinário, porque a cada $1 de dívida a empresa tem $10. É mesmo muito bom esse valor. Imaginem uma empresa A com os current assets de 1000 e as liabilities de 500. 1000 a dividir por 500 é 2, não tem nada a saber. Ou seja, quer dizer que a empresa, a cada dólar de dívida, tem $2 que pode usá-los para pagar a dívida. Ou seja, isto é bom. Isto é um bom sinal. Quer dizer que a empresa vai pagar $1 e ainda vai sobrar $1 por cada dólar de dívida. Estão a perceber? E passando para exemplos da vida reais, podem ver que eu pus aqui várias empresas. Cada Current Ratio pode ser visto no Finviz, ok? Eu já mencionei muitas vezes esse site. É só ir ao Finviz, escolher a empresa e vai-vos aparecer aqui o Current Ratio. E vocês vão ver que umas estão a vermelho, outras estão a preto, outras estão a verde. As que estão a vermelho são aquelas que são abaixo de 1, ou seja, a dívida é maior do que qualquer empresa pode pagar. Isso é mau, isso é muito chato. Tem aqui o exemplo de 0.50, 0.70, 0.80. Depois temos o preto, que basicamente é um valor aceitável, entre 1 e 3. Podem ver que temos aqui 1 e 1,20, 2 e 60, 2 e 10. Portanto, é algo aceitável, sem problemas. Mas também não é extraordinário. E depois temos uma muito boa. Temos aqui o Current Ratio de 3,10, de 5,70 e de 14 qualquer coisa. Mas atenção, eu quero muito lembrar que ter um current ratio muito bom é bom, mas não é sinal para vocês investirem numa empresa. Mas isto é com qualquer indicador financeiro. Vocês têm que ver todos e não só um. Por exemplo, este 14 que vocês estão aqui a ver, eu não vos vou dizer a empresa, porque eu escolhi ao calhas mesmo. Fui lá ao fim e escolhi uma empresa com A e pus. Mas pronto. Os outros dados eram completamente fora daquilo que eu gosto. Portanto, eu decidia não investir na empresa se tivesse que investir nela, ou se tivesse que decidir se investir ou não. Portanto, vocês têm aqui a informação de que não podem só investir numa empresa por um indicador financeiro. Isso é o maior erro que vocês podem fazer. Eu falei em dois rácios de liquidez. Qual é que é o outro? É o Quick Ratio. Por ser índice de liquidez,
tem a mesma função. Serve para vermos a capacidade que a empresa tem para pagar as obrigações a curto prazo. E é muito parecido ao anterior, ao Current Ratio, mas tem uma ligeira diferença. Que é qual? É que é mais conservador porque nos assets vai retirar aquilo que é o inventory. Porquê? Porque eu acredito que o estoque é um dinheiro mais difícil de arranjar, não tão rápido. Então, dessa maneira, eles fazem um cálculo mais conservador, com mais certezas, mais certo, podemos dizer assim. Eu já falei agora da fórmula, a explicar anteriormente, mas vou aqui mostrar para vocês no PowerPoint. Vocês vão pegar em Total Assets, tiram o Inventory e dividem por Total Liabilities. Dessa maneira vão chegar ao valor de Quick Ratio. É importante mencionar que este valor ou vai ser igual, ok, ao Current Ratio, ou vai ser menor. Porquê? Porque se nós avaliarmos uma empresa que tem um inventário ou estoque de zero, vocês vão estar a retirar zero ao Total Assets. Logo o número vai ser igual. Mas se ele tiver um valor em inventário, em estoque, este valor vai ser menor. Porquê? Porque se estamos a tirar um número de cima da divisão, estamos a tirar valor, então esse número a dividir pelo outro, que mantém-se igual, vai ser menor. Eu peguei na empresa A para fazermos o exemplo do Quick Ratio. Então, a empresa tem 1000 de total assets e 500 de total liabilities. Mas destes 1000, 200 são de inventory. Logo fazem 1000 menos 200, dá 800, a dividir por 500, que vai-vos dar um valor de 1.6. Vocês podem ver que o Quick Ratio desta empresa é então 1.6, que é menor que o Current Ratio de 2, que vimos anteriormente. Então dessa maneira nós podemos aqui ver que existe uma maneira mais certa, mais conservadora de ver então o rácio de liquidez da empresa. Para dar exemplo real, eu decidi escolher aqui 3 empresas aleatórias, uma delas numa situação muito boa, a verde, outra numa situação neutra, um valor acima de 1, mas também não passa muito disso, e depois temos numa situação má, porque tem um valor abaixo de 1. Mas podemos verificar que a empresa que está abaixo de 1 e que a empresa que está acima de 3, ou seja, com valores muito bons, que neste caso é de 10, elas têm um Quick Ratio igual ao Current Ratio. Podemos então verificar que o inventory delas é zero. Elas têm zero de valor em estoque. Depois temos aqui a do meio, que tem um Quick Ratio mais baixo que o Current Ratio. Ou seja, podemos dizer que ela, de uma parte dos seus assets, tem de valor em inventory, em estoque. Mas também quero aqui só fazer uma à parte, antes de avançarmos para o próximo tipo de índice, a dizer-vos que se vocês têm duas empresas que têm um índice de 1 cada uma, ou seja, um índice igual de Current Ratio ou de Quick Ratio, vocês têm que analisar bem como é que tem sido o crescimento nos últimos anos. Porque pode haver duas empresas que apresentem um de Quick Ratio e que uma há um ano atrás apresentava um 10, a outra apresentava 0,90. Ou seja, esta teve um crescimento, esta teve um decréscimo. E o crescimento mostra que está a ser bem liderada a empresa. E o decréscimo mostra que está a ser mal liderada. Então, muita atenção a isso. Isso dá para ver em sites na internet. O rácio de solvência procura mostrar a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas a longo prazo. E para representar isso eu pus a Rosa Mota, porque acredito que ela é, então, uma corredora de longo prazo, de longo espaço, vá. Enquanto o Bolt era um sprint, esta demora mais tempo a fazer a sua prova. Portanto, é como nestas dívidas. Os índices de liquidez medem mais ou menos o que vai acontecer nos próximos instantes. E o de solvência mostra a empresa no futuro. Então, o que é o DE? Vocês estão aí a ver na imagem um DE. DE significa Debt to Equity. E basicamente é isso. Faz a relação entre as dívidas com o património líquido da empresa. Esta fórmula é simples, mas de uma maneira mais completa podemos dizer que é o Total Liabilities a dividir pelo Total Equity, que vai nos dar então o DE Ratio, ou até mesmo o Debt to Equity Ratio. E isto é basicamente o quê? É as dívidas a dividir pelo património líquido da empresa. Vocês não precisam de saber estes dois tópicos, porque já vai ser dado no FINVIS o valor final do Debt to Equity, mas é apenas uma maneira de vos indicar como é que se chega a este valor. Então, para fazermos um exemplo de como calcular o DE, vocês vêm aqui aos Total Liabilities, que são 5.000, já temos aqui a informação, e dividem por Total Equity, que são 40.000. Então, dessa maneira, vocês vão fazer 5.000 dividido por 40.000, que vai-vos dar o valor de 0.125. Este é um valor bom, é um valor considerado muito bom, aliás. Porquê? Porque
quanto mais perto do zero, melhor. Este índice, porque é que é assim? Porque se nós tivermos mais equity, dividindo uma dívida por um maior equity, o valor vai ser menor. O que é bom, porque é sinal que temos mais equity. Se tivermos menos dívida e o valor de baixa, ou seja, o equity, ficar igual, também é bom sinal, ou seja, o valor desce. Portanto, tudo o que ajude o valor a descer, mais perto do zero, é melhor. Se vocês aumentam, por exemplo, a dívida, o número vai ser maior. Portanto, ter maior dívida é mau, não é? Então, mais perto de zero, melhor. Foquem-se nisso. E podemos considerar mais ou menos até 0.3, ok? Tudo ok. Até 0.5, aceitável. E a partir daí já começa a ser um valor elevado. Passando 1, quer dizer que a empresa tem mais liabilities do que equity, o que não é bom sinal. Exemplos reais. Eu estou aqui a falar que a partir de 1 é mau. Temos aqui uma empresa com 13 e vocês podem ver que está mesmo encarnada a empresa no que toca a DE, ou como está aqui, Debt to Equity. E depois temos empresas com valores mais aceitáveis, de 0.35, que é um valor aceitável, e outra com um valor muito, muito bom, de 0.03. Esta empresa praticamente não tem dívidas, e vai entrar então em solvência, porque está tranquila, não tem dívidas. Vou fazer aqui a minha finalização de vídeo. Quero só mostrar aqui um sumário do que é que foi falado nos últimos 3 vídeos do canal, contando com este. Então, os últimos 2. Primeiro falámos sobre índices de valorização de uma empresa. PE, PS, PC, PB. E agora neste vídeo falámos sobre índices de liquidez, como puderam ter visto, e índices também de, só um neste caso, um rácio de solvência. No próximo vídeo falaremos então de índices de rentabilidade. Se vocês por acaso não sabem o que é que são índices de valorização, vão ver os vídeos passados, o PE, o PSPD, PB. Se não souberem, vão ver os vídeos passados que eu contei isso tudo pormenorizado. Foi o vídeo, espero que tenham gostado, mas mais fundamental que gostar, que tenham aprendido sobre o conteúdo mostrado. E dizer-vos que se quiserem subscrevam, deem um like, compartilhem com amigos, qualquer dúvida escrevam nos comentários. Agradecer-vos por terem ficado comigo até ao fim e tchau, tchau. Bons investimentos.